Ok. Eu gostaria de começar gostaria muito de agradecer a professora Cleia, eu gostaria muito de agradecer ao professor Ronald, disponibilidade. É uma honra poder ter vocês na minha banca. Eu sei que ler uma dissertação não é fácil, demanda tempo. Eu sei que não é só ler, mas é fazer contribuições, fazer anotações. Eu sei que isso demanda muito de vocês. Eu sei que vocês. Obrigado, muito obrigado, professor Ronald. É muito especial ter o professor Ronald aqui também, porque ele da graduação, né? Eu lembro nas aulas da graduação, o professor Ronald chamando, e aí, bebê, entendeu? Entendeu, bebê? Ele é um fofo, um querido. Muito obrigada, professor, por estar aqui. Então, para os meus amigos, também queria agradecer a todos os meus amigos e colegas de pesquisa que também estão aqui. Muito obrigado por disponibilizar um de vocês para me ouvir. Como a Ana falou, gente, eu vou apresentar para vocês aqui a minha dissertação. O meu tema é Inserção Ecológica, uma análise sobre a transgeracionalidade da violência de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Mas, assim, eu não vou entrar agora especificamente sobre as coisas que eu encontrei, sobre as questões que eu encontrei na pesquisa. Eu gostaria de contextualizar, porque a minha pesquisa ela acontece num contexto um pouco diferenciado, assim, um pouco diferente do comum. A minha pesquisa ela é feita. Ana, você pode passar um slide para mim, por favor? A minha pesquisa ela é feita num subbairro de Jardim Gramacho, denominado Quatro Rodas. Esse subbairro ele fica no município de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse subbairro de Quatro Rodas ele é criado ao entorno do lixão Jardim Gramacho, que é um aterro metropolitano que foi fundado em 78 e foi desativado em 2012, mas hoje ele ainda continua funcionando, porém de forma clandestina. Então, essa população ela chega ali por uma ausência de política pública, pela negligência do Estado, ela começa a se juntar em aglomerados habitacionais, que essa população chama de barraco. Então, eu vou chamar de barraco aqui, mas não é um termo pejorativo. É assim que eles denominam a moradia deles. Então, eles vão se organizando ao entorno desse lixão em barracos, só que assim, é um território que não tem saneamento básico, então você não tem sistema de esgoto, você não tem água nesse território. Então, como vocês podem ver aí na foto, a foto do meio tem alguns galões azuis, onde eles captam a água da chuva. Então, é através dessa água da chuva que é captada, que eles bebem água, que eles tomam banho, que eles fazem, né, as atividades domésticas, fazem comida. Eles captam não só a água da chuva, mas eles também, assim, eles furavam alguns poços clandestinos, mas a gente está falando de um aterro sanitário onde passa churume ali nesse, nessa rede, né, fluvial. Então, é uma água contaminada. Alguns, né, que conseguem um pouco mais de dinheiro conseguem comprar água através de carro-pipa. Então, assim, é um território muito vulnerável. Na terceira foto, vocês podem ver uma senhora sentada. Essa foto está com um rostinho embaçado, gente, porque tem a ver com o meu arquivo pessoal. Eu não pedi autorização para postar. Então, eu escondi a identidade deles. Esse é o quintal da casa dessa mulher, porque eles captam esse lixo, eles juntam, né, esses materiais recicláveis e colocam no quintal da casa onde toda a família participa da separação. Então, assim, as crianças têm uma habilidade muito grande, tanto de enxergar o que a gente considera tudo lixo, mas material, que dá muito sustento para essa família, porque eu já tive a oportunidade de catar uma vez com essas crianças. Então, eles têm um olhar muito apurado e eles também separam. Assim, então, toda a família participa dessa separação desse material reciclável. Pode passar para cima a foto, Ana, por favor? Não tem uma foto anterior, isso. Então, as casas são feitas, na maioria das vezes, com esses próprios materiais recicláveis. Então, é madeira, é um plástico um pouco mais grosso. Aí tem uma criança sentada. O interessante dessa criança, que nesse dia que eu bati essa foto, eu estava andando com as crianças pelo território e encontrei essa menina. Então, enquanto algumas crianças iam juntando alguns materiais recicláveis, eu fiquei conversando com essa menina e perguntei para ela qual era o maior sonho da vida dela. Ela virou para mim e falou assim: tia, meu maior sonho é ter uma casa com um banheiro, que tem porta, vaso e chuveiro. Meu sonho é tomar banho com água caindo na cabeça. Então, esse é o maior sonho dessa menina.
E eu não estou falando isso aqui para tentar comover as pessoas que estão ouvindo, comover a banca. É só o pessoal entender realmente o contexto de extrema vulnerabilidade, como essas pessoas são invisibilizadas pelo Estado e pelas políticas públicas. Então, é esse o território que eu estou inserida e que eu fiquei inserida durante toda a minha pesquisa e frequentei esse território durante 2 anos, toda segunda, terça e quarta, de 10 às 4 da tarde. Pode passar, né? Pode passar. Então, pensando aqui, quando a gente vai para as pessoas que estão ouvindo, que nunca fizeram uma dissertação, a gente precisa ter algumas perguntas norteadoras. Por que eu vou fazer esse trabalho? Então, assim, a pergunta norteadora do meu trabalho que eu queria encontrar na minha pesquisa foi: o racismo é compreendido como um fenômeno que também estrutura a lógica da transgeracionalidade e da violência? Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando eu chego nesse território, e antes de pesquisar, né, quando eu chego e eu observo uma massa de uma população preta. Difícil você encontrar alguém branco. Então, isso já gera uma certa inquietação. E quando você vai lendo, você vai pesquisando e você vai se debruçando sobre a literatura, você vai ver que tem no território de Duque de Caxias, no município de Duque de Caxias, tem uma peculiaridade. Quanto mais próxima do aterro sanitário, mais preta essa população é. Então, eu queria entender um pouco disso, por isso que eu fiz essa pergunta. A outra pergunta foi: quais as características desse contexto? Eu queria entender o contexto. Qual o perfil das famílias que perpetuam a violência transgeracional? Que impacto essa violência gera no desenvolvimento de crianças e adolescentes? E quais as estratégias de intervenção têm sido aplicadas no Brasil na última década para o rompimento da transgeracionalidade da violência? Essas foram as minhas perguntas norteadoras. Próximo slide. Próximo slide, Ana. Obrigada. E por que eu quis fazer por que eu quis estudar a transgeracionalidade da violência, né, nesse território? Porque a gente tem dados aí, por exemplo, como por exemplo do Disque 100, do dia 1º de janeiro a 12 de maio de 2021, foram realizadas 115,5 mil denúncias no âmbito da defesa do direito de crianças e adolescentes no Brasil. A maior parte da violência sofrida por crianças e adolescentes ocorreu dentro de casa, pelo pai e pela mãe. E esse é um dado que eu já pesquiso durante há muito tempo no Levica. O Levica é o Laboratório de Estudo sobre violência sobre crianças e adolescentes. Então, a gente sempre pesquisa a violência que essa criança, que esse adolescente sofre. Mas, às vezes, a gente se pega, não só eu enquanto pesquisadora, mas as minhas companheiras de pesquisa, em situações onde a família ela é muito criminalizada. E a minha perspectiva é que eu queria entender esse fenômeno está para além da família, assim, porque já que a gente entende que a violência ela é aprendida, o pai, a mãe dessa criança, ela perpetua essa violência veio de algum lugar. Então, por isso que eu me debrucei sobre a temática da transgeracionalidade, eu queria entender de onde isso vem. Mais um dado também para justificar minha pesquisa foi que, de acordo com algumas pesquisas, de acordo com pesquisas, né, é comum observar na dinâmica familiar de mulheres que sofrem algum tipo de violência na infância, a perpetuação ou naturalização dessa violência para com os seus filhos. Então, assim, você vê uma violência que ela é feita no Brasil em massa, são números gritantes, mas essa violência ela é vista como forma de como instrumento pedagógico. Então, a naturalização dessa violência leva a uma perpetuação de forma inconsciente e que é naturalizada. Então, é sobre isso que eu quero pesquisar no meu trabalho. Próximo slide, Ana. Com relação aos meus objetivos, o meu objetivo geral é analisar, através da inserção ecológica, questões sobre a transgeracionalidade da violência de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O objetivo específico são compreender os impactos gerados pela violência transgeracional no desenvolvimento de crianças e adolescentes, entender como o racismo estrutura a transgeracionalidade da violência e entender quais são as políticas públicas existentes que dão assistência e como são executadas frente às questões referentes ao rompimento do ciclo de violência transgeracional nessa comunidade. Gente, desculpa se eu falo rápido, tá? Eu vou me empolgando e eu vou parecer no Galvão Bueno. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam: Carol, fala um pouquinho mais devagar. Como metodologia,
Eu usei a revisão integrativa da literatura internacional, que eu vou falar um pouco mais à frente, e a inserção ecológica. Próximo slide. Eu uso como metodologia a inserção ecológica que está dentro do modelo bioecológico. A inserção ecológica, ela se propõe a pensar nesses 4 aspectos, que é a pessoa pensando nas suas características inatas, né, psicobiológicas, mas como também características que essa pessoa adquire através dos seus processos proximais, através do contato com o outro, como é feita essa construção. Ela propõe também analisar o contexto, que ele é subdividido em 4 categorias, que é um microsistema, ou seja, eu vou pegar aqui a criança como exemplo. O microsistema corresponde, por exemplo, aos sistemas mais próximos dessas crianças, onde ela é atravessada ativamente, como, por exemplo, a família, como a escola, ela está ali e ela é atravessada diretamente por esse sistema. Ou o mesossistema também, que é a combinação de mais de um microsistema. Então, por exemplo, como que é a articulação dessa escola e dessa família, que são 2 microsistemas que atuam ativamente no desenvolvimento dessa criança. Tem também o exossistema, que é um sistema que atravessa essa criança, mas não de forma tão ativa. Por exemplo, o trabalho desse pai dessa criança atravessa a educação dessa criança, atravessa a formação dessa criança, mas não de forma direta, porque ela não está no trabalho desse pai. E o macrosistema, que tem a ver com as políticas públicas, é um sistema está distante da criança, mas ao mesmo tempo muito próximo, que são as políticas públicas, que são os dispositivos de proteção, tudo isso. Tem também os processos é visto como catalisador de desenvolvimento. De uma forma bem grosseira, é como se fosse esse processo de aculturação. São os processos proximais com quem essa criança tem contato, que vai ajudar ela a se desenvolver. Então, se dá através desse processo proximal. E tem o tempo também, que pode ser cronológico, ou pode ser um contexto histórico, um recorte temporal, por exemplo. Então, a inserção ecológica, ela vai levar em consideração essas características. E é nessa metodologia que eu me debruço também. Quando eu estou ali naquele território, eu estou fazendo todas as minhas análises através dessa metodologia. Próximo. Só um minuto que eu estou passando aqui no computador também. Então, com relação ao local de pesquisa, minha pesquisa foi feita na ONG AJA. A AJA, na organização não governamental AJA, ela está inserida no território de 4 rodas, ela tem uma articulação muito boa com a comunidade que ali está. Então, ela tem projetos, ela tem vários projetos que vão dialogar de forma direta com essa população. Então, o local da minha pesquisa é essa ONG. Os participantes é uma amostra de 21 mulheres que estão diretamente ligadas a essa organização, que participam dessa ONG de forma direta. E os meus instrumentos para a coleta de dados é o diário de campo, onde, através da inserção, eu anoto tudo aquilo que eu escuto, que eu ouço, que eu observo, que eu sou atravessada, tudo isso vai ser registrado no diário de campo, que também vai me fornecer dados, né? Depois vai ser documento para colher dados para minha pesquisa. Tem também a entrevista estruturada para as mães e cuidadoras que participaram da minha pesquisa. Essa entrevista, ela foi dividida em 2 blocos. Uma onde eu me interesso, são perguntas, onde eu me interesso saber se essa mulher ou essa cuidadora foi vítima de violência na infância e quais foram os tipos. E também se foram ou são vítimas de violência doméstica, ou se existe ou existiu violência doméstica até a 3ª geração. E tem também um inventário de estilos parentais, que eu também aplico com essas mulheres, que é para saber qual o estilo parental no processo de educação com seus filhos que essas mulheres exercem, que vai de estilo parental, são 4 tipos: ótimo, bom, regular, estilo parental de risco. Então, são esses os instrumentos que eu utilizo. Pensando em relação ao próximo slide, Ana. Pensando agora aqui na questão dos resultados da minha... Peraí. Ai, ficou fora de ordem. Ana, você pode ir para o slide 12, por favor? Não, tá certinho, perdão. Fica nesse mesmo, Ana. Pensando agora na minha revisão integrativa da literatura, eu fiz uma pergunta norteadora para poder me ajudar nesse processo. E a pergunta norteadora foi:
como se constitui a transgeracionalidade da violência em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A partir dessa pergunta, eu começo a separar as palavras-chave que vão compor a minha busca, né, na revisão integrativa. Então, eu usei as plataformas, os periódicos, né, da PsiInfo, Cielo e Google Acadêmico. E eu pesquisei através, nesse quadro mais alaranjado, eu não vou ler todas, porque vai me demandar muito tempo, mas foram palavras-chave em português, inglês e espanhol. Próximo slide, Ana. Próximo. Pode ir para o próximo. Isso aí. Então, na minha revisão integrativa, eu tive meus critérios de inclusão, que foram artigos publicados em português, inglês e espanhol nos últimos 10 anos. E meus critérios de exclusão foram teses e dissertações. Aqui vocês podem observar o meu fluxograma. Então, a partir da seleção das combinações de palavras-chave, eu encontrei 350 trabalhos. Eles foram capturados. Desses 350 trabalhos, os 350 estavam disponíveis na íntegra. Foram eliminados 32 por serem artigos repetidos. Foram eliminados 54 documentos que não eram artigos. Foram descartados por título 191. 73 artigos foram lidos, os resumos, e 64 foram descartados por assunto. Né? A partir da leitura do resumo, eu vi que não fazia parte. E foram selecionados, então, 9 artigos. E eles foram lidos literalmente. E aí, Ana, pode ir para o próximo slide. E a partir da leitura desses artigos, eu elaborei uma categoria, que foi violência intrafamiliar na relação cuidador-filhos, reflexões sobre a transmissão psíquica transgeracional da violência. E a partir dessa categoria, eu consegui ali identificar aquilo que eu encontrei na revisão integrativa junto com o que eu fui colhendo com essas mulheres, né, através do diário de campo e tal. Dos fatores que eu encontrei na minha revisão integrativa foi a transmissão psíquica da violência. Então, Sei e Gomes, eles sinalizam que os vínculos criados dentro da dinâmica familiar seria responsável pela configuração do psiquismo, e que os membros da família estão ligados através de laços afetivos, transmitidos psiquicamente, com o passar do tempo e permeados por aspectos inconscientes. Então, o que esse autor está dizendo dentro da dinâmica familiar, existem vínculos que são estabelecidos e transmissões, através desse vínculo, que são transmitidas psiquicamente de forma transgeracional e inconsciente. E aí eu consigo identificar isso dentro da minha pesquisa. E aí eu vou ler aqui alguns relatos. O primeiro é da cuidadora 1, isso pensando na transgeracionalidade. Ela relata para mim o seguinte: Carol, você não tem ideia de como era minha mãe. Minha mãe era um monstro. Cada coisa horrível que já vivi com ela. Nossa, ela já enfiou uma faca em mim quando eu era uma criança. Olha aqui, aí ela mostra para mim a cicatriz. Ela já enfiou um garfo em mim também. Aí ela começa a dizer, então ela mostra com muita tristeza. Quando ela conta isso para mim, ela mostra o rosto dela assim, de muita tristeza e um tom de revolta. E aí ela começa, sem perceber, se identificar com essa mulher. E aí ela continua. Eu puxei minha mãe desse jeito explosivo. Essa violência, ela coloca como uma explosão. Aí você já vê uma naturalização. Não tenho paciência. Quando eu vejo, já estou enfiando a mão no meio da cara mesmo. Aí ela está falando isso da relação com o seu filho. Aí tem o filho dela dando um relato sobre ela. Ele fala: minha mãe bate em nós por qualquer coisa, tia. Eu sinto muita raiva dela. Quando ela ficar velhinha e eu for grande, eu vou fazer com ela a mesma coisa que ela fez comigo. Quando essa criança de 7 anos fala isso para mim, nesse momento ele pede para chegar perto e ele fala no tom assim: tia, eu vou fazer com ela. Sim, você vê uma criança sendo atravessada, a mãe foi atravessada por uma violência, ela traz a mãe como sendo um monstro, ela reproduz essa violência também com o filho é atravessado por essa violência e ele também quer perpetuar essa violência quando ele for adulto com essa mãe.
Então, assim, você consegue ver essa lógica que que é perpetuada de forma inconsciente, que é transmitida, né? Essa violência inconsciente. Aí tem um outro relato que diz, gente, a internet da Ana caiu, ela acabou de me avisar, mas a gente vai indo, tá? Sem slide. Eu vou lendo aqui, então, no meu. Ela vem falando assim, outro relato é o seguinte, minha mãe era muito difícil, isso é uma outra cuidadora, Deus me livre, ela já me bateu com tudo que você pode imaginar, pedra, madeira, ferro, já me furou, muito complicada. Aí você tem um relato dessa filha falando dessa mãe. Ela fala assim, a filha de 13 anos falando dessa cuidadora. Minha mãe não ama ninguém, tia. Lá em casa é cada um por si e Deus por todos. Minha mãe não bate, ela arrebenta a pessoa. Então você vê essa mulher que foi vítima de violência na infância reproduzindo essa violência com os seus filhos. Próximo slide. Tem uma outra pergunta que eu faço, que eu também encontro na pesquisa que eu faço da, da literatura, que é a pergunta, uma das perguntas norteadoras da minha pesquisa foi: qual o impacto que essa violência gera no desenvolvimento de crianças e adolescentes? O que eu encontrei na revisão da literatura? Que a herança psíquica da violência ocorre de forma inconsciente e influencia seu papel parental, tanto na execução desse papel, quanto na omissão desse papel, né, parental. É produtor de sofrimento psíquico para a criança, uma vez que a mesma se sente desamparada ao vivenciar repetidas vezes a negligência do amparo emocional por parte dos pais. Aí eu tenho um relato de uma criança de 13 anos se referindo à mãe, e ela fala o seguinte: eu sinto muita vontade de morrer. Sei lá, tia, eu acho que eu sou o problema de tudo. Eu tento fazer tudo certo, mas minha mãe não tá nem aí. Tudo que acontece dentro de casa, minha mãe já chega batendo em geral. Nem quer saber quem tá errado. Eu me sinto muito sozinha. Acho que a minha mãe não me ama. Sinto muita raiva também. Aí tem o contexto dela com a mãe, dessa negligência emocional e desse uso de violência também. E ela começa, como que isso vai perpetuar? Aí ela fala o seguinte: sinto muita raiva também. Muita coisa que meu irmão mais novo faz, eu arrebento ele. Então ela vai reproduzindo. Essa mãe que chega em casa e não quer saber de nada e sai arrebentando todo mundo, essa menina também faz. Aí ela fala, minha mãe me bate e eu bato nele. Então essa reprodução. Então você tem ali, assim como eu encontro na revisão integrativa da literatura esse apontamento para o sofrimento psíquico, isso eu também encontro nos relatos que são colhidos durante a minha vivência nesse espaço. Próximo slide. Uma outra pergunta que eu faço e que eu também encontro resposta na revisão integrativa da literatura e também encontro isso na minha vivência ali durante a minha pesquisa, que é: o racismo é compreendido como um fenômeno que também estrutura a lógica da transgeracionalidade da violência? Aí eu tenho o relato de uma cuidadora que fala o seguinte: Carol, ninguém tá nem aí pra gente não. Aí ela ri, ela fala isso de forma debochada. Já olhou para o lado? Aí quando ela fala isso, ela aponta para mim. Você já olhou para o lado? Aqui só tem gente preta que trabalha com lixo. A maioria nunca foi para a escola. Neguinha, tem gente aqui que nem certidão de nascimento tem. Tu acha mesmo que vai chegar água e luz e esgoto? Duvido. Aí ela fala rindo. Duvido. Aí ela fala com tom de deboche. E aí, uma autora da minha revisão, ela faz uma análise sobre a sociedade brasileira, trazendo a escravidão como o principal marco da Constituição do Brasil como nação. Ela analisa as formas ali, como é transmitido o racismo entre gerações. Porém, o interessante na pesquisa dela é que essa transmissão não se reduz às experiências individuais, mas ela fala que essas experiências são levadas por indivíduos a seus descendentes e, sim, a de uma perpetuação repetitiva de certos modos de subjetivação que constituem o caráter de um povo. Então, o que ela está falando, ela tá dialogando muito aqui
que a Bembe fala sobre a necropolítica, sobre aquela política de quem sabe, aquela política de deixar viver e deixar morrer. Então, assim, o Estado sabe para quem leva luz, o Estado sabe para quem leva água, o Estado sabe para quem leva saneamento básico. Isso aparece, assim, ela diz, ó, o meu corpo não é um corpo que importa. Você já viu aqui, só tem gente preta que não sabe ler e que nem certidão de nascimento tem. Você acha mesmo que vai chegar as políticas públicas aqui? Tem gente aqui que nem... É mais ou menos isso, né? As pessoas aqui nem votam. Então, não vai chegar. Próximo slide. Ah, gente, só uma análise. Eu não sei se isso ficou... Depois a banca vai poder me dizer melhor. Mas eu tento olhar a perspectiva da violência de uma forma... do macro para o micro. Então, vai desde a violência do Estado, com a negligência de políticas públicas, até essa violência que é perpetrada dentro de casa. Então, assim, eu estou analisando um povo preto que sofreu, já que estou falando de violência transgeracional, e a minha população estudada é majoritariamente preta, essa população preta, ela vive violência desde a fundação de Brasil Colônia, né? Eles foram escravizados. Então, é uma população que traz na sua história marcas significativas de muita violência. Então, entrar naquele território do lixo e só olhar gente preta, isso é muito violento. Então, olhar, né, escutar que uma mãe enfiou o garfo na outra, essa mãe tem culpa? Ok, mas ela também precisa... Assim, o que eu quero olhar é para a história dessa população como um todo, sem tentar criminalizar ninguém. Então, por isso que eu trago muito também referências assim, de negligências do Estado, porque eu estou olhando desde o macro para o micro, a todas essas violências. Tem uma outra pergunta também que norteia meu trabalho, que é qual o perfil das famílias que perpetuam a violência transgeracional? E aí, olhando as minhas participantes, através dos questionários, né, esses já são os resultados das minhas entrevistas, no que se refere à raça, eu entrevisto 21 mulheres. No que se refere à raça, 20 participantes autodeclararam pretas. Uma se autodeclarou indígena. Então, assim, é um povo minoritário. Está ali, indígenas e população preta. Dessas 21 mulheres, 50,8 se declararam ser analfabetas, 82,6 declararam que suas mães são ou foram analfabetas, e 100% das mulheres entrevistadas vivem com renda mensal entre 600 a 1.200 reais. E o número de filhos das entrevistadas então, estão entre 2, chegando até 12 filhos. E 39,1% são chefes de suas famílias, e 100% das entrevistadas sofreram violência na infância. Com relação à violência doméstica, 100% dizem ter sofrido esse tipo de violência em mais de uma forma. 78,3% afirmam estar em uma relação violenta. Com relação aos tipos de violência, 100% sofreram violência psicológica, 82,6% violência física, 69,6% violência moral e 43,5% violência sexual e patrimonial. E 95,7% constataram a presença de violência doméstica até a terceira geração de mulheres de sua família. Então, são mulheres que têm todo um histórico de violência desde a terceira geração, sofreram violência na infância e também sofreram violência doméstica. Esse é o perfil das famílias que, nesse estudo, perpetuam a violência transgeracional. Próximo slide. Aqui eu mostro um gráfico sobre os tipos de agressão sofrida na infância. Como que surge esse gráfico, né? Ele também vem para responder uma pergunta, né? Qual o perfil das mulheres que perpetuam a violência transgeracional? Tem um momento na minha vivência, né, no meu dia a dia, no cotidiano, com as crianças, que eu estou sentada numa mesa, tomando café com elas e brincando, e de repente surge uma conversinha, um tom de muita brincadeira, assim, muita descontração. Que tipo de... Quais foram as formas que eles já apanharam? As formas mais bizarras. Aí eles começam a categorizar. Para mim foi muito novo. Então, assim, corrente de... Ah, já apanhei com corrente de cachorro. Ah, eu já apanhei com toalha molhada. Eu já apanhei... E muito no tom, muito natural, com muita naturalização. E no tom de brincadeira.
junto todo mundo e falo assim, sério? E começo a anotar. Mais o quê? Mais o quê? E vou fazendo classificações. E aí, ideia, esse gráfico que eu estou falando, eu vou mostrar daqui a pouco. Surge uma ideia que é, eu vou aplicar um questionário com todos os alunos da AJA, são 130 crianças em média, eu vou aplicar esse questionário para saber, para mapear quais foram os tipos de violência física que essas crianças já passaram, a partir do que eles me trouxeram. E aí eu aplico esse gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco. E a partir disso também, eu decido por que eu começo a classificar, né? Que tipo de agressão física essa mulher já passou na infância, para poder comparar com o que os filhos dela passam. Então, assim, as mulheres, a maioria delas já levaram tapa, empurrão, puxão de cabelo, soco, chute, paulada, agressões com facas e objetos cortantes, já foram queimadas, enforcadas e violentadas sexualmente. 6,25% das entrevistadas já foram violentadas sexualmente e 1,88% já foram afogadas. E aí é esse tipo de violência mais presente que essas mulheres já vivenciaram na infância delas, enquanto crianças. E aí, o slide a seguir, próximo slide, Ana. Ana. Tá, eu vou falando aqui para não tomar muito tempo. O próximo slide é esse que eu monto com as crianças. Eu só vou ler a categoria para vocês. Neles tem apanhar com mão, apanhar com chinelo, apanhar com vassoura, apanhar com vara, apanhar com colher de pau, ser chutado, apanhar com fio, levar pedrada, apanhar com madeira, apanhar com borracha, ser enforcado, apanhar com cano, apanhar com chicote, apanhar com faca, apanhar com toalha molhada, ser queimado, ser furado, apanhar com ferro, ser amarrado e apanhar com corrente de cachorro. Essas classificações eu nunca tiraria da minha cabeça, porque assim, nunca passaria na minha cabeça que uma criança iria apanhar, por exemplo, com corrente de cachorro. Então, essas classificações surgem a partir das demandas deles. Então, eu construo esse gráfico, eu construo esse questionário, todos os alunos da organização respondem. Ana, o próximo slide, por favor. E eu tenho o resultado, esse resultado aí. E assim, foi muito impactante para mim ouvir isso. Foi muito impactante para mim presenciar isso. E foi mais impactante ainda saber que crianças tão pequenas já estavam naturalizando tamanha violência. Próximo slide. O próximo slide já diz respeito aos resultados referentes ao inventário de estilos parentais. Todos os participantes, quando foi aplicado esse inventário, ficaram abaixo de 25 pontos positivos, sendo esta interpretação resultado como estilo parental de risco. Todas as 21 mães cuidadoras sinalizam ter um estilo parental de risco. Só que tem uma coisa interessante, assim, que algumas mulheres que responderam eram mães e filhas, que já tinham filhos. Então, aí eu vou trazer esse caso aqui para vocês. A participante 18 é mãe das participantes 19 e 16. A mãe tem um estilo parental de risco e as suas filhas produzem o mesmo estilo de criação com os seus filhos. Aí eu vou dar o relato da mãe, né, que é da participante 18, que é a mãe da participante 16 e 19 e 16. Ela fala o seguinte: Carol, você não tem ideia de como era minha mãe. Minha mãe era um monstro. Aí é aquele mesmo relato que eu li antes para vocês. Ela fazia cada coisa horrível. Cada coisa horrível eu já vivi com ela. Nossa, ela já enfiou uma faca em mim quando eu era criança, aí me mostrou a cicatriz. Foi a mesma mãe que enfiou o garfo. Então, essa mesma mãe reproduz esse estilo, e as próprias filhas também, quando têm os seus filhos, também reproduzem estilo parental de risco. Então, mais uma vez, fica sinalizado como essa transgeracionalidade da violência está presente na vida dessas mulheres e na educação dos seus filhos. Próximo slide, Ana. Aí, a minha próxima pergunta de pesquisa foi: quais são as estratégias de intervenção que têm sido aplicadas no Brasil na última década
para o rompimento da transgeracionalidade da violência. Então, assim, o que eu identifiquei na revisão integrativa da literatura, na fala dessas mães e cuidadoras, nos relatos das crianças e adolescentes, e também como pesquisadora inserida naquele território, eu pude identificar uma ausência de intervenção por parte das políticas públicas. Eu não achei nenhum protocolo de intervenção, nenhuma das literaturas que eu li para poder quebrar essa transgeracionalidade, nenhum trabalho específico. Todos traziam, na revisão integrativa da literatura, um estudo sobre um estudo sobre a transgeracionalidade, a causa, mas nenhum deles traziam para mim, por exemplo, um protocolo que foi inventado, que foi criado, que foi validado para poder trabalhar com esses responsáveis. Não encontrei isso. Nesse território em específico, a gente tem a AJA como organização, que está de forma muito embrionária tentando articular a rede para pensar nesse rompimento desse ciclo transgeracional. Então, ele está começando a elaborar projetos em específico com essas mães, com essas crianças, com a rede, está tentando construir uma rede de proteção e nos dispositivos, mas ainda é uma coisa muito, muito embrionária e muito inicial. Quais são as características desse contexto? Mulheres que são protagonistas do território, são essas mulheres que movimentam tudo que acontece nesse território. A maioria das mulheres são responsáveis pelo lar e pelos filhos, são mães solos, são elas que trabalham. Todas as mulheres sofrem ou sofreram violência na infância e violência doméstica, e o território é marcado pela ausência de políticas públicas. Sobre as considerações finais, na população estudada, a violência familiar e doméstica é um fenômeno que se repete nas diferentes gerações, trazendo sofrimento para os integrantes do grupo familiar e sendo produzido de forma inconsciente, produzindo impactos significativos no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo de crianças e adolescentes, como também uma culpabilização por parte das cuidadoras que reproduzem tal violência. Então, essa foi a minha pesquisa. Eu queria agradecer, queria dizer também que foi um momento. Estar naquele território mudou muito a minha vida, mudou muito a minha forma de ver o mundo. Por vários momentos eu não quis estar naquele território. Tinha hora que parecia que eu estava assim, numa série de terror. Aquela população é uma população muito, muito querida, é uma população muito potente, mas é uma população muito negligenciada. A negligência é tão forte naquele lugar que tem hora que parece que dá para tocar. Então, eu tive que fazer muitos movimentos internos para poder estar ali. Mas fico muito feliz, eu aprendi muito com essas mulheres. Aprendi muito com aquele território, aprendi muito com aquelas crianças, elas são extremamente resilientes. E eu queria também agradecer muito a Ana Cláudia a oportunidade de poder fazer esse trabalho, de poder apresentar essa pesquisa e agradecer à banca também, aos meus amigos aqui presentes. É isso. Obrigada, Carol. Obrigada pela apresentação, pelo trabalho feito, né? Agora a gente vai passar a palavra para a banca, né, para a gente ouvir aí as críticas, considerações, sugestões. E a gente agradece a presença do Ronald, da professora Cleia, e aí a gente vai passar a palavra para você, professora convidada de fora, parceira aí de várias bancas, né, professora da Universidade Católica de Petrópolis. Seja bem-vinda, Cleia, está com a palavra. Então, uma boa tarde a todos, né? Imenso prazer em estar aqui com todos vocês, conhecê-los, né? A Ana eu já conhecia, mas não conhecia o professor Ronald, muito prazer, e também a Carol, né? Então, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. E já digo assim, né? Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, porque é mais do que uma oportunidade acadêmica de participar de uma banca, mas é uma oportunidade de receber também uma lição de vida, porque
a dissertação, né, da Carol, ela vai num crescendo e nos envolvendo, né, ao longo do texto, ao longo da pesquisa, bem organizada, e, consequentemente, a finalização, e agora com a apresentação, eu acho que é inegável, né, o quanto nesse flash, né, de alguns minutos, Carol, você nos proporciona uma lição de vida, tal qual você acabou de dizer, que também recebeu, né, que mudou, te modificou, enfim, te trouxe, né, benefícios pessoais, humanos, diferenciados que vão para além da conclusão de uma pós-graduação stricto sensu, de um curso de mestrado. Então, essas coisas são realmente raras e valiosas, e, portanto, gratidão não só por estar na banca, mas pela lição, que já foi possível depreender aqui. Eu cheguei a fazer um parecer, dessa vez eu tive um pouquinho de tempo, viu, Ana e Carol, e isso me facilita aqui agora, porque às vezes não consigo a tempo fazê-lo, né? Mas agora aqui, já dessa vez eu fiz, então eu vou me guiar um pouco por ele, que me facilita, né? Já está aqui um pouco estruturado. Bem, então, durante a leitura do texto, Carol e, enfim, todos, durante a leitura do texto eu encontrei aspectos, né, que eu espero ser relevantes também para enriquecer depois qualquer necessidade que vocês acham que podem ter e concordam, de fazer mais um aprimoramento. É só mesmo um aprimoramento, é um lustro, é um brilhozinho a mais, se for o caso, né? Esse é o papel também de nós, os professores avaliadores, é olhar com um olhar de contribuição, né? De contribuição. Então, eu gostei muito do seu trabalho, Carol, e achei relevante demais o tema escolhido, pelo comprometimento humano que ele assegura, particularmente no contexto atual de uma época em que os valores morais e éticos estão tão confusos na sociedade. Eu priorizei esses dois valores não por detrimento aos demais, né, os sociais, os culturais e todos os outros que a gente pode classificá-los, mas porque, a meu ver, esses dois valores, eles são realmente um tipo de valor que faz o diferencial para que nós, né, os seres humanos, possamos nos humanizar mais. Eles têm ali, né, a conotação da essência humana, pelo menos os valores éticos, e acho que a nossa época está meio confusa com isso. E fazer uma dissertação que fala de uma realidade tão dura e cruel quanto você trouxe para dentro do seu trabalho, e cuidar disso, né, e se envolver com essa realidade, já é por si só uma experiência de alguém que ama valores humanos. E, mais do que isso, agora deixar público, né, um trabalho para ajudar a todos que dele puderem tomar conhecimento. Bom, aí agora, de uma maneira assim, um pouquinho mais técnica, que também é o papel da gente, né, onde é que a gente pode contribuir naquilo que... São pequenas contribuições, viu? Não tem, o trabalho está muito bom, muito bem orientado, Ana, parabéns, um trabalho belíssimo, e Carol também já tem toda uma postura realmente muito acadêmica, dá para se ver na fala, na maneira de conduzir. Bom, eu achei o resumo que está muito bem feito, né? Cumpre o seu papel de visualizar em síntese a dissertação. Eu não sei se se vocês concordam, mas eu não sei, ou eu posso também ter feito uma leitura um pouco rápida nesse particular, e não fui tão atenta, desculpe se isso foi assim, mas eu não sei se a questão problema, a chamada pergunta problema, ela estaria ali dentro do resumo, ou se ela sai de uma outra forma, como sendo o objetivo deste trabalho, né? Bom, mas de qualquer forma é só porque é uma questão que depois que você mesmo fez revisão de literatura, e os resumos são um lugar mesmo onde a gente busca, né, a primeira visão do material científico para prosseguir nele. Bom, em relação ao sumário, né, um sumário riquíssimo, né, longo, o sumário até eu imprimi aqui na minha folhinha para poder olhar com olhar assim de ver a estrutura,
E eu achei o seguinte, que ele anuncia bem o seu trabalho, esse é o papel dele, né? Nós olharmos o trabalho, está estruturado de modo rico e variado, mas teve 2 capítulos, depois, ao final da dissertação, tudo isso ficou claro, tá? Mas como a gente pega para ler, eu, pelo menos, né, vou do começo para o final, então, ao olhar o sumário, eu senti um pouquinho só de dificuldade no início de distinguir os capítulos 11 e 12, pela maneira como eles estão intitulados. Eu, na hora que eu olhei para o sumário, eu falei, bem, já houve a metodologia, mas tem mais 2 capítulos teóricos agora, sabe? Eu não consegui, só com o sumário, distinguir que se tratava de uma categoria já provinda, né, da área metodológica. Então, é o que eu coloquei aqui, a estruturação da introdução apresentada no sumário, assim, trazendo uma contribuição. Na hora da introdução apresentada no sumário, ela não faz referência às mudanças relativas ao adolescente, mas o seu texto trata disso lá dentro. Talvez, se você achar por bem, quando você fala mudanças ocorridas na infância, não sei se vocês acham que pode também colocar na adolescência. É um detalhinho de nada, porque lá dentro do texto pertinente a esse tópico, existem essas mudanças. Depois, ainda falando do sumário, tá? O capítulo 9 anuncia a metodologia e nos leva a supor o encaminhamento para a parte final do texto. Opa, já veio tudo que é teórico, chegou na metodologia, após os resultados e discussão. Aí foi quando eu encontrei capítulo 12 e 13, na hora a minha sensação só de ver sumário é que era teórico. Falei, 2 capítulos teóricos depois, mas isso fica bem tranquilo lá dentro. Mas aí uma contribuição seria, talvez revendo a numeração dos capítulos, porque ele está como um capítulo em distinção da metodologia. Não sei se ele poderia ser um 10 ponto, não sei o quê, ao invés de ser um 11, e o 12 também. Ou acrescentar um indicador no título que diga que ali é uma categoria, alguma coisa assim. Bom, seu texto é bom na sua apresentação, garantiu ao trabalho o compartilhamento da provocação que mobiliza o pesquisador para a investigação. A apresentação já leva a gente junto com você, entendeu, Carol? Então, é a provocação, né? Epa, quero ler isso, né? Quero ver o que vem aí por dentro, né? Então, e o desejo, né, de desvendar os aspectos que caracterizam o fenômeno pesquisado, na tentativa de melhor compreendê-lo. Quer dizer, depois que eu li a tua apresentação, eu quero acompanhar isso, eu quero ver o que tem lá dentro. Então, ficou muito bem colocado isso na abertura do trabalho mesmo, né? Quer dizer, a apresentação é mesmo na abertura, mas eu digo assim, ficou bom. A introdução está muito bem escrita e contém os elementos básicos que a caracterizam, deixando ao leitor a compreensão do caminhar do seu trabalho. No entanto, uma contribuição, vamos ver se ela pode ser depois por vocês aproveitada ou não, fiquem à vontade. No entanto, seria conveniente, eu botei assim, dar uma olhadinha na descrição da estruturação dos capítulos, pois fica confuso quando você passa do 4º ao 7º capítulo, tá? E ao 8º, e encerra abruptamente. Aí eu falei, epa, cadê? O que houve? Será que me perdi? Vou eu no sumário, olha lá. Muito provavelmente, né, deve ter sido aquela correria de pegar o texto, mas isso vocês podem ver. É só isso, fica assim, do 4º para o 7º e o 8º. Aí, na justificativa, eu coloquei, ela está boa, e segui uma linha de argumentação teórica, uma vez que a sua motivação pessoal foi registrada na apresentação. É porque, por exemplo, eu, quando oriento, às vezes a Ana até já participou de várias bancas, né, avaliando os trabalhos que eu oriento. Eu acabo fazendo, às vezes, um entendimento de que também posso, na justificativa, colocar essa parte da apresentação, sabe? Fica assim como justificando de onde partiu o trabalho. Mas isso eu acho que é estilo mesmo de cada um de fazer, não é nem certo nem errado. Então, como o estilo aqui, a justificativa está apoiada em base teórica, pronto, está ótimo, está apoiada em base teórica, a apresentação está lá, não é um problema.
Até eu gostei disso, sabe, Ana? De repente vou começar, talvez, orientar com isso separado assim, que eu achei que ficou bem interessante mesmo. Bom, senti falta de um parágrafo em destaque para relevância. Não sei se valeria a pena dar mais ênfase, o trabalho é muito relevante. Isso se dilui no texto, sabe? Vai, aparece aqui. Mas acho que valeria a pena, sabe? Marcar a relevância mesmo, acadêmica, se for o caso, social, né, e tal. E até mesmo uma relevância técnica, você foi criando instrumentos provenientes da experiência do campo, né? E aí foi criando instrumentos também ali próprios daquilo, escalas de como é que você, infelizmente, quais são as violências que você, pelas quais você passou, isso é fruto de um rearranjo de uma fala que era espontânea, ficou interessante. Bom, indo para os objetivos, né? Fui por tópico seguindo o sumário, tá bom, Carol? Então, indo para os objetivos, eles estão bem redigidos, porém fiquei com uma pequena dúvida sobre o que se refere às políticas públicas. Quando eu fui verificar em qual capítulo isto está abordado no olhar do sumário. Isso está dentro da dissertação, mas talvez valesse a pena, para clarear ao leitor, você colocar alguma coisa em um título lá de um capítulo onde isso está mais amarrado mesmo, tá? Talvez fosse bom tornar mais evidente no título de algum capítulo. Foi a minha sugestão aqui, as políticas públicas, né? Que elas estão muito fortes na base do trabalho, o coração, dos elementos do coração do teu trabalho, né? Esse povo absolutamente à margem de uma civilização, como se poderia dizer assim. É uma barbárie aquilo, uma coisa horrorosa. Bom, os capítulos 4, 5, 6 e 7, aí aglutinei tudo, né? Estão bem escritos, denotaram uma boa revisão de literatura, muito boa revisão de literatura, sua bibliografia está bem farta, e a sistemática dessa revisão, quer dizer, isso é riqueza, né? E futuramente, para publicação em artigos, pode ser apropriado não, deixa eu ver como é que eu botei aqui. Denotar uma boa revisão de literatura e futuramente, para publicação em artigos, podem ser aprimorados, com uma presença mais nítida do diálogo entre os autores e o pesquisador. Essa parte teórica, a gente é mesmo um pouco assim, né? A gente vai amealhando, né, o conteúdo, e porque a gente tem que também fazer tanta coisa junta, é normal que às vezes a gente não dialogue um bocadinho mais com o autor. Isso é refinamento, mas se for o caso, pensem se é necessário, às vezes em um ou outro capítulo, um pouquinho mais disso. Aí eu vou pular um outro paragrafinho aqui, onde eu coloco algumas sugestões, e aí, indo já mais adiante, eu coloquei assim: também seria bom, né, ao final de cada capítulo, se fosse possível, fazer uma pequena síntese dele, assim, bom, então, parará, porque às vezes acaba o capítulo, parte para o outro. É só acabamento mesmo. Eu acho que até nem tanto para o exemplar da dissertação, a meu ver, mas acho que assim, isso vai gerar muita publicação, entende? Eu creio. Então, pode também já ir, né, nessa direção. Bom, o capítulo 8 é muito interessante, está claro e agradável de ser lido, além de rico de conteúdo, mas permito-me trazer uma dúvida / contribuição. O 8. Ele poderia ser integrado no capítulo metodologia, como contexto da pesquisa, porque ele está fora do capítulo metodologia, ele está antes. Mas ele traz o contexto, né? É o contexto. E como o contexto desencadeia a pesquisa, não sei se ele fica fora, se fica dentro, mas foi só uma ideia. Tá? Ele está bem amarrado com a metodologia. Bom, coisinha pequena, está vendo, Carol? Não é nada estrutural, é jeitinho, né? É estilo só. O capítulo 9, 10, 11 e 12, aí eu me permiti colocar em caixa alta aqui, viu, Carol? Você vai receber o parecer. Eu botei assim: coroam o seu trabalho, sabe? Coroam o seu trabalho.
estão muito bem feitos. Parabéns a você e à orientação da professora Ana Cláudia. Aí eu coloquei, além da leitura técnica, a leitura emocional entrou na cena da minha avaliação. É inevitável, é inevitável. São muito fortes os relatos, são muito, muito, muito fortes os relatos. E aí ficou muito bem amarrado, sabe? Se amarrou muito bem, tanto na apresentação quanto no trabalho. Aí eu botei a metodologia muito rica de investigações e permite ao leitor avaliar com grande luminosidade esta realidade eleita por vocês para uma pesquisa científica. Urge divulgar esses resultados e urge também fazê-los para o âmbito das formações universitárias das áreas de ciências sociais e humanas, pois a dissertação permite o contato científico com uma realidade dura e cruel que aqui clama por ações competentes a serem compartilhadas desde já com os novos e jovens profissionais do futuro. Quer dizer, o pessoal que está nos bancos da universidade, sabe? Tomar consciência de trabalhos assim e veja que a violência, né, tem sido, infelizmente, uma matéria de grande exploração na mídia e pela pior qualidade possível, né? Pela pior qualidade, porque você divulga o pior do pior do pior da violência e faz exatamente o que você está estudando, né, Carol? Que é essa transgeracionalidade e a mídia fazendo assim, de graça, né? De graça. Cansa você entrar em contato com a mídia. Se sai dali, se não sai triste, cansado, abatido, sei lá, você vai com um enjoado, sabe? Porque não se tem um equilíbrio, não se tem valores na mídia. Contra-valores, 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 a meu ver, assim, trazendo uma deformação, porque se a par de tanta violência, e é verdade que existe, mas existe gente, né, trabalhando sério, decente, dignamente, e isso não aparece nem um pouquinho, quiçá equilibradamente, quiçá majoritariamente. Então, é um negócio realmente que acho que a tua dissertação precisa ser amostrada aí, porque, né, se estamos falando lá das 21 mães né, e outras tantas pessoas daquele grupo tão sofrido, mas veja, a transgeracionalidade midiática, meu Deus. Bom, parabéns pela sua dissertação e a sua orientadora. Considero uma muito boa dissertação. Ressalto que se trata de um trabalho relevante, cuidadoso, que evidencia comprometimento e dedicação à causa humana no contexto da pesquisa científica. Sugiro que converse com a sua orientadora para verificarem a adequação ou não das minhas sugestões, tá? São algumas sugestões. E coloco-me, né, à inteira disposição para passos futuros que a sua dissertação tiver, porque eu gostaria só de conhecer para onde que ela vai, como é que ela vai caminhar, sabe? A gente fica com... A gente é tocado, né? Depois a gente fica, agora eu quero conhecer mais como é que isso vai caminhar, tá bom? E é isso. Aí uma perguntinha só para fechar, Carol, se me permite, uma só. Como que você vê, Carol, a participação dos valores no auxílio a minimizar a violência? Como é que você vê isso? Seja lá eficácia ou como, ou em que medida? Como é que isso chega para ti, os valores? Eu gosto de estudar os valores, por isso que acabei falando perguntas sobre os valores. Como que eu vejo os valores na participação? Como que você vê a participação dos valores no auxílio a minimizar essa violência? Quer dizer, quando eu bato, o outro bate também, o outro violento, o outro... aquele relato da violência sexual, a mãe segurando a minha filha lá, nossa, realmente, entende? Quer dizer, se são os valores, né, dentre outras coisas... E ela pergunta, né? Ela fala assim, isso é mãe? Muito pensando nos valores, né? O que seria um valor de uma mãe? Ela questiona isso é mãe? Eu lembro quando eu escutei esse relato, assim, eu tive que, na hora, falar assim, foca no aqui e agora, porque me deu muita vontade de chorar.
Eu fiquei emocionada quando eu li toda essa dissertação. E aí eu tive que virar para ela, e aí vai para a questão dos valores, e falar assim, olha, de fato, sua mãe não foi mãe. Mas assim, aí nessa tentativa de resgatar, mas você pode ser muito melhor que ela. E já está sendo. Boa. E aí resgata, assim, o que você quer ser para os seus filhos que a sua mãe não foi? E aí isso me conduz também, assim, porque, Cléia, assim, por muitas vezes eu conversei muito com as meninas do grupo de pesquisa. Eu não tive, assim, muitas vezes eu tive muita vontade de ir, mas tinha as vezes que eu não tinha vontade nenhuma de ir. Imagino. Nenhuma. Porque, assim, tinha algumas mães que você sabia que era mecanismo de defesa, né? De você confrontar isso, eu falo assim, não, eu bato mesmo. Tenho que bater mesmo, é assim que eu faço. Mas você via que não era isso, assim, na verdade era uma completa defesa ali, inconsciente, para não se deparar com aquilo. Mas a sensação de enxugar gelo minha era enorme. Mas o que me levava todos os dias para aquele lugar eram os meus valores. Pois sim. De entender que é possível, que o cérebro, uma coisa que a Ana sempre fala, né? Sempre falava quando a gente tem dias adolescentes, fala assim, olha, cérebro de criança e adolescente tem uma plasticidade maravilhosa. Às vezes eu falava assim, gente, essas crianças e adolescentes, eles vão me ouvir, eles têm uma plasticidade maravilhosa, vamos lá. Então, eu acho que sim, mas assim, desde que esses valores têm que começar em mim. Acho que é muito disso, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não é. Mas eu sempre tentava resgatar eles. Sim. Então, Carol, assim, isso, claro que é uma banca, daqui a pouco, né, tem que ter o tempo do controle, mas isso dá várias conversas muito, muito interessantes, né, porque, veja lá, quando a gente lê sobre os valores, né, nos estudiosos acerca disso, o Kohlberg, Piaget e outros tantos, Puig, Schwartz e Max Scheler na filosofia, e vamos para aí fora. É sempre presente na descrição desse conceito de que valores são transmitidos numa dimensão afetiva e não numa dimensão lógica. Todos são unânimes em definir, conceituar valores assim. É uma preferência de natureza afetiva e não lógica, chega até a dizer, e não lógica. Quer dizer, então, veja lá, é tudo ao contrário, né, Carol? Quer dizer, no meio onde a afetividade é negativa, né? A afetividade é majoritariamente negativa, então a gente quase fica concluindo uma coisa que assusta, que é, será que eles são humanos? Essa gente é humana? Né? Mas em boa hora, né? Seja filosofia, seja qual for o campo do conhecimento, e mesmo até a gente sente isso, em boa hora, somos humanos, né? E como os humanos, precisamos dos valores exatamente porque é o carro-chefe da natureza humana, dentre outras coisas. Não é o corpo que temos, não é a anatomia que temos, não é a fisiologia que temos, mas é aquilo que ontogeneticamente nos caracteriza como diferente de outros seres vivos. Então, consequentemente, todos temos isso, e mesmo batendo, sendo violento, grotesco e tudo mais, eles têm esse lado humano, precisa que eles percebam isso. Isso está muito apagado, está muito apagado. Mas isso começa a revigorar quando, provavelmente por uma delicadeza, provavelmente por um ato até desses mais naturais, a sensibilidade aparece, né? Não, salvo por uma patologia, a gente quer sofrer, né? Ninguém vem ao mundo, um bebê nasce e já nasceu para sofrer. Eu quero sofrer, isso não é opção. Ninguém opta assim, né? Então, eu fico assim, entusiasmada, sabe? Entusiasmada, Carol, por isso que eu te falei, quero, se possível, depois ter conhecimento mais de como segue o teu trabalho. Porque eu fico entusiasmada de imaginar, gente, tem que tocar no lado humano dessa gente. Eles estão lá, eles são humanos. Eles não são de outra espécie, é da mesma espécie que eu, que todos nós. Eles têm isso, precisa ser tocado nisso. Por isso que eu adoro os valores, sabe, para mexer com isso, mas é difícil, é um terreno difícil, mas acho que é por aí mesmo. Mas, gente, me entusiasmei, me empolguei, deixa eu fechar aqui minha conversa, senão já vou falando demais. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, tá? Muito obrigado mesmo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Cléia.
Obrigada pelas orientações aí na questão da formatação, né? É sempre importante porque E acho que caiu, né, Cadinho? Eu acho que caiu, a internet dela Caiu não tá o muito som da boa, Ana, né? provavelmente. Mas eu acho que o trabalho está pronto. O trabalho é só depois, com calma agora, arrumar de novo uma coisinha ou outra. Ronald também saiu. É? Acho que caiu a internet dele também. Nossa, mas tem um grupo grande aqui, já é uma turma, olha aí. Não, esse aqui tudo é Levica, tá? Nossa, que bonito. Esse é um mega Vamos laboratório. aproveitar e tirar foto, Carol. Ah, voltou. É um mega laboratório esse, que bonito. É um laboratório grande. Voltou. Olá, Oi. caiu. Tá bom, obrigada, professora Cleia. Professor Nada, Ronald, mas está com a palavra. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? sim. Queria agradecer a Ana, a Carol, a Carolina Arcanjo Apóstolo da Silva, pelo convite. Sempre uma felicidade ter um convidado das bancas da Ana, né, para a gente ver nossos filhotes crescendo aí. Carol, mesmo 7 anos atrás, na graduação, agora terminando o mestrado. Estou vendo aqui também a pessoal aqui participando, muita gente, né, as Gabrielas, né, Luana estava aqui, a Grazi, né, o pessoal todo da Levica sempre participa. É a única oportunidade que eu tenho de revê-los, eles ficam com a Ana e me esquecem completamente. Né? Também está aqui. Vamos lá, Carol. Eu gostei muito da sua dissertação, né, assim, acho que ela, concordo com a professora, né, ela nos cativa pelo lado emocional, né, assim, acho que não me lembro de ter lido um trabalho assim, onde eu tenha parado, falei, caracas, né, tomar uma água aqui, porque os relatos foram fortes, né, e eu acho que, por si só, né, pela temática que você escolheu, pela coragem que você teve de fazer essa dissertação, já vale tudo, já valeu a pena ter feito essa dissertação. Só que eu vou fazer o papel daquela pessoa que vai numa festa, gosta da festa, mas reclama de tudo, está reclamando. Ronald, eu estou preparada, porque eu sempre Né? vou ser essa Não, pessoa. ela não Eu gosta da escolhi. festa, mas poderia ser melhor, eu acho que o salgado não estava tão bom, né? Aquele convidado chato, depois a gente pensa, puxa, por que eu convidei? Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que teu texto, assim, a parte mais estrutural, tá, Carol? Eu acho que precisa de uma revisão de português, tá? Existem erros de digitação, você separa sujeito de predicado com vírgula, né? Tem uma parte mais estrutural também, por exemplo, onde você faz citação de 4 linhas e não está dentro do padrão, né? Eu acho que precisa fazer uma revisão antes de entregar, né, a versão final lá no programa, na biblioteca. Eu achei também, Carol, assim, na leitura, que ficou faltando uma definição melhor do seu objeto de pesquisa. A impressão que eu tenho, quando eu li o seu texto, fui lendo, né, e até o final, depois pegando o sumário, a impressão que eu tenho é que você tinha várias possibilidades de fazer a pesquisa, né, e aí, em vez de você fazer uma escolha e aprofundar, né, você resolveu seguir todos os caminhos possíveis. Ah, não vou fazer escolha nenhuma, eu vou... Né, tem 3 caminhos, em vez de escolher um só, eu vou tentar trilhar, né, pelos 3 caminhos, vou fazer aqui uma passagem por cada um deles, né? E aí eu acho que faltou definir, por exemplo, volto a repetir, o seu objeto de estudo, né? Você tenta falar ao mesmo tempo de como o racismo atravessa a violência transgeracional, o perfil das famílias que você está investigando, o impacto desse tipo de violência nas crianças e no adolescente, as estratégias de intervenção. Então, tinha muita coisa para você fazer. Eu acho que você, por estar muito apegado ao seu território, essas pessoas, você não quis abrir mão. Não vou deixar de falar de nada, vou falar de tudo, né? E eu acho que isso ficou bastante panorâmico, né? E aí a gente fica em dúvida, né? Mas o que realmente que ela quer estudar? Ela quer estudar o racismo na violência, quer o impacto da violência transgeracional nas crianças. Eu acho que nesse momento que você está apresentando seu objeto de pesquisa, especificamente nesses parágrafos, eu acho que você tem que revisitá-los, tá? Para deixar mais claro para a gente, né?
o que você quis fazer na sua dissertação, né? Mesmo na sua apresentação, você, olha, esse aqui que eu queria estudar. Aí depois falei uma outra coisa, esse aqui que eu queria estudar. Esse aqui que eu queria estudar. Ou seja, a impressão que eu tenho é que você quis estudar muita coisa, o campo era muito rico e você não quis abrir mão de nada. Aí você, não, eu não vou abrir mão de nada e vou, tá? Falar um pouquinho de cada coisa. Algumas coisas eu vou repetir que a professora colocou. Quando você está apresentando os capítulos, né? Acho que no final da justificativa, você realmente só coloca o 4º, 7º e 8º, né? Aí eu falei, mas cadê os outros, né? O 3º, 7º, 9º, 10º. E outra coisa também, eu achei que a sua dissertação tem muitos capítulos, 12 capítulos, né? Eu achei um sumário muito grande, e alguns capítulos têm 4 ou 5 páginas, né? Não sei se não poderia condensar esses capítulos, fazer capítulos maiores, com 12, 15 páginas, em vez de fazer 12 páginas, né? Eu acho que poderia ter aglutinado os capítulos, né? E para ficar melhor, até mais sintético o seu trabalho, a sua apresentação. Eu acho que na justificativa, como eu te falei, né? Eu fui chato, né? Fui reclamando, gostei, mas eu acho que poderia ser melhor. Faltou a sua contribuição, né? Por que sua pesquisa é importante, né? Para a academia, para essa área. Acho que até você colocou no final, olha, eu fiz a minha pesquisa e não encontrei nada falando, né, sobre algo mais aprofundado, um protocolo, né? Talvez essa pesquisa pode ser nesse sentido, né, de mostrar essa lacuna, olha, não existe nada, né, sobre essa área mais especificamente trabalhado pelas políticas públicas, né? Aí é um alerta, não sei, eu acho que faltou, né, além de uma contribuição pessoal para você mesmo, né, cresci muito como pessoa, né, vou ganhar meu diploma de mestrado, né, mas o que a psicologia ganhou, o que a área ganhou, né, com a sua pesquisa. Acho que faltou você vender o seu peixe nesse sentido, né, meu peixe dessa minha dissertação está valendo isso aqui, eu acho que ela pode contribuir nesse sentido aqui. Uma coisa também que eu fico pensando, aí eu brinco com a Ana, né, eu acho que a Ana, quando ela faz as orientações dela com as alunas dela, ela tem tipo um checklist que os alunos têm que cumprir, né? Tipo, falar sobre adolescência e infância, falou, ponto. Né? Falar sobre Erik Erikson, ponto, né? Porque aí eu fiquei me perguntando, bebê, tô brincando, por que falar, se o teu trabalho é do século XXI, né? Por que falar da infância e adolescência lá no século XII? Né? Porque falar de 1000 anos de história, né? E aí fica só um checklist, onde você não traz para a gente depois, né? O que essa bibliografia do século XII te ajudou a entender o teu objeto no século XXI. Ficou, né? Você, entre aspas, com todo respeito, gastou energia, algumas horas escrevendo, mas tá legal. Século XII, né? Infância e adolescência, mas aí que isso dialoga com a tua pesquisa? Mesma coisa, Erik Erikson. Legal, né? Bacana, as fases, mas também ficou só como um elemento retórico. Pô, eu li Erik Erikson, acho importante, né? Eu entendi o que ele disse, mas Mas o que o Erik Erikson vai contribuir para a minha pesquisa? Ficou lá, depois nem na citação, com nota de rodapé, no seu trabalho, nas considerações finais, Erik Erikson simplesmente desapareceu, né, no seu trabalho e ficou apenas como uma referência histórica lá que você achou que tinha que cumprir, que tinha que falar de Erik Erikson, se você estava falando de infância e adolescência, né? Uma coisa também, Carol, que eu fiquei chateado com você, cara, você esconde da gente, até mais da metade da dissertação, quais são os seus sujeitos da pesquisa, quais são o seu território. Você fica ali um tempão, né, falando lá no século XII, século XIII, do Erik Erikson, parará, né, da violência. Eu falei, Carol, tudo bem, cara, mas cadê o sujeito? Cadê a tua pesquisa? Né? Quais são os objetos? Aí lá na 50ª página, os meus sujeitos. Aí que a gente vai saber, né, qual é a sua pesquisa, quais são os seus objetos de pesquisa. Você poderia apresentar esses sujeitos logo no início. Olha, vou trabalhar esse tema nesse território tal, com esses sujeitos tal, para a gente... já sei o que ela quer, onde ela vai trabalhar, com quem ela vai trabalhar. Aí depois você ia para o checklist, né? Erik Erikson, infância no século XII, entendeu?
eu acho também que você precisaria articular melhor os capítulos, né? Eu acho que até, como a professora colocou, a professora Cleia, você termina de forma abrupta, né? Pô, aí muda de assunto, né? Aí, mas não está falando de um assunto agora, mudou assim de repente, talvez, né? Sintetizar o capítulo anterior e preparar a gente para o capítulo seguinte, tá? Porque senão fica uma coisa, a gente não entende como é que você articulou os capítulos nessa sequência, né? E muitos capítulos têm uma visão muito panorâmica, assim, né? Você não consegue aprofundar nenhum dos temas. Aí, na página 41, você fala o seguinte: pesquisas sobre o desenvolvimento humano são recentes. Começaram no século XX, desculpa. Eu falei, pô, recente, século XX, 100 anos, é recente, né? Eu acho que esse recente, esse adjetivo não está muito bem, né? Podia ter colocado, pesquisas sobre desenvolvimento humano começaram no século XX. Aí, se é recente, vai depender muito do ponto de vista, né? Você, por exemplo, achou que século XX recente. Eu, pelo menos, achei século XX, 100 anos, velho pra caramba já, cara. Pô, 100 anos de história, né? Então, assim, acho que esse recente aí fica um juízo de valor que poderia ser revisto. Aí eu volto a dizer também, somente, até anotei aqui, somente na página 47 é que você apresenta o sujeito da pesquisa. Você guarda esse segredo, não vou dizer para ninguém, tá? Depois, mais da metade da dissertação, que a gente descobre, né, quais são os seus sujeitos da pesquisa. Aí na página 48, você coloca um gráfico, 2, mas só escreve ele, porque o gráfico não aparece, né? Pelo menos na minha versão, o gráfico 2 não apareceu. O gráfico 2 está lá escrito, né, na página 48, mas não. Eu acho que na hora de copiar, colar de um lugar para o outro, pelo menos na minha versão, esse gráfico 2 não apareceu. Na página 49, você fala assim: agora eu vou falar sobre a ocupação urbana no Rio de Janeiro. Aí, caraca, você fala 3 parágrafos. Falei, caraca, fiquei curioso, né? Porque, né? O que essa ocupação urbana no Rio de Janeiro tem a ver com o objeto de estudo dela? Né? Eu acho que faltou desenvolver mais essa parte. Aí, bebê, vamos lá. Você coloca o seguinte na sua metodologia. Essa pesquisa se trata de uma pesquisa qualitativa aplicada, com objetivos exploratórios, com procedimento experimental e de pesquisação. Falei, caraca, ela fazer uma pesquisa aplicada com objetivos exploratórios, procedimento experimental e pesquisação. Aí eu falei, cara, mas aí eu fiquei procurando, né? Cadê a pesquisação? Cadê o procedimento experimental? Quais são os objetivos exploratórios? Eu acho que como você vendeu esse peixe, você deveria bancá-lo. Se você não vai bancar tudo isso, retira, né? Coloca exatamente o que você fez, né? Será que ela é realmente uma pesquisa qualitativa aplicada, com objetivos exploratórios, com procedimentos experimentais, com pesquisação, tá? Que era muito, quando eu li assim, acho que você pegou a Minayo direto, a Minayo colocou isso aqui, também vou colocar na minha pesquisa, né? Mas você teria que ver se isso realmente se enquadra, né, no que você fez. Aí, por aqui na página 53... tá. Você coloca assim, na página 53 para 54. A pesquisa prevê uma participação ativa e interativa entre o pesquisador com uma visão sistêmica e entende que a metodologia visa proteção. A metodologia é proteção. Mas proteger quem? O quê? De quem? Não ficou claro o que a metodologia visa proteger. Não sei se você está me acompanhando aí. Está acompanhando ou não? A metodologia visa proteger, visa proteção. Você não sei sua. Eu estou achar aqui. E aí, só para acabando meu tempinho aqui, eu acho que você precisa rever as referências, tá? Bibliográficas também. Você mistura a APA com a BNT, tá? Você ora coloca o ano da obra depois do autor, ora coloca no final, ora coloca o nome completo, ora coloca as iniciais, não estão em ordem alfabética, tá? Você sabe que nessa parte eu sou um pouquinho obsessivo, né? Não muito. Aí quando eu vejo alguma coisa fora de ordem, já me dá uma coisa estranha, tá? E é isso, bebê. Assim, foi coisas mais
técnicas que eu gostaria de falar. Gostei do seu trabalho, apesar de reclamar, tá, de algumas coisas. Poderia Tá excelente. ser melhor, mas eu acho que, se você for publicar, né, eu acho que algumas coisas você precisaria rever. Né? É isso. Ana? Oi, Carol, quer falar alguma coisa? Não, já anotei tudo que o Ronald colocou. Não, mas você pode contra-argumentar, dizer, não, Ronald, você não é isso, não. Bebê, você tem sempre razão. Fala para ele, Carol. É isso, a gente te chama para isso. É um trabalho difícil, é por isso que você é convidado. A gente já sabe, isso é muito bom, né? Assim, você consegue fazer todas as críticas e análises difíceis de uma forma afetiva, como diz a Cleia, né? Então, que a gente sabe que a afetividade é um valor para você, você é a afetividade de uma pessoa. Então, você está autorizado a fazer todas as críticas, porque vindo de você, fica bem-vindo. Obrigada, amigo. Muito bom as suas colocações. Estão aqui gravadas, anotadas, e certamente a Carol vai ponderar sobre todas elas, tá? Gente, a gente queria muito agradecer, eu acho que a Carol já deixou isso muito claro, né, o quão complexo foi o trabalho dela. Para quem conhece, eu conheço lá a comunidade, é extremamente complexo, de verdade, eu não sei como a Carol realmente se sustenta lá já faz algum tempo, né, e deve ter uns 2 anos, né, Carol, então... Ela precisou, nesse tempo, por conta de questões de como ela foi afetada fisicamente, emocionalmente, replanejar o trabalho, refazer, reatualizar, enfim. Então, não é um trabalho só técnico, acadêmico, de pesquisa, né? É todo um trabalho de inserção de verdade. Esse, acho que é o trabalho do pesquisador. Tem muitas coisas que a Carol não botou aí, tem muitas coisas que ela tirou. No meio desse trabalho, a gente, por exemplo... Ao ler os relatos dessa mãe, dessa mulher, a gente resolveu focar mais nela e, de repente, colocar mais para um estudo de caso, e a gente nem conseguiu fazer, não deu tempo. Mas tem muita coisa ainda para ser costurada, tem parte desse trabalho que ela pode pegar e criar raiz, né, Carol? É uma formatação para publicação, para apresentação, enfim. E são partes desse trabalho que certamente vão abrir margens para outros tipos de pesquisa. Eu acho que é isso, eu creio que é o tipo de trabalho que ele não se esgora aqui de maneira nenhuma, eu acho que ele começa aqui, ele abre outras portas. Então, o trabalho de inserção é assim, o trabalho de pesquisa na área da violência, ele é assim, um trabalho complexo, né, porque lida com multicausas, né, a violência é multideterminada, enfim. Então, eu queria parabenizar a Carol, né, por ter conseguido resistir de alguma forma àquele ambiente, né, aquela situação ao entorno do lixão de Gramacho, né, que é assim que é conhecido a comunidade de quatro rodas que ela atuou. Agradecer em especial a ONG Haja, né, eu penso que sem aquela estrutura jamais a gente teria conseguido fazer inserção naquela comunidade. Todos os participantes de pesquisa da Carol, de certa forma, eles já estavam ali organizados por conta de todo um trabalho que já vem há alguns anos sendo desenvolvido pela ONG Haja, pelo Pedro e pela Nádia. Então, isso facilitou muito a conexão da Carol com essa população, que não é fácil estabelecer vínculo para nenhum tipo de trabalho ali, né, porque as pessoas têm uma mentalidade assistencialista, elas só querem receber, não querem dar porque acham que não podem dar também. Então, acho que a estrutura da AJA realmente foi vital para a possibilidade de... Acho que ela caiu, né? Eu acho que ela não caiu. A gente espera, né, Ronald? né? Porque ela tem que encerrar A essa chamada. parte e convidar a banca para avaliação. Entendi. Ela, como presidente, é que tem que fazer isso.
Carol, aproveitando aqui rapidinho, você está me ouvindo? Ou sim. Eu fiquei pensando aqui, depois da sua apresentação, você acha que esse conceito de transmissão inconsciente, né, da violência é um conceito bacana? Não sei, cara, Então, é uma coisa. para mim, Bandura estava ali na cara. Não, então, é também uma achei coisa que Bandura. mas foi o que eu encontrei na revisão. É uma coisa que eu poderia até criticar, né? Fazer um outro trabalho. Mas o Ronald tem razão, a teoria sociocognitiva dá uma base boa aí para poder ver por esse... Todo Bandura, violência aprendida, né? Reprodução. Ali, para mim, é observação de comportamento, aprendizagem e reprodução deles, né? Mas Engraçado, até psicanálise, tá? A maioria dos textos que falam sobre isso eram da psicanálise. eu até falei assim, poxa, a Ana deixou escapar isso com a lupa dela, assim. Sim, sim. Ela voltou? Não. Não sei, Rona. Não. Deixa eu ver aqui mandar mensagem para ela. É porque a professora também tem aula agora, né? A gente pode demorar muito. Sim. Não, mas tudo bem. A gente sempre tem uma ela aqui. Tá sem som, Ana? Obrigada, Cléia. Entrei aqui pelo celular, que está impossível aqui pelo computador. Queria agradecer, então, a Aja, né? Está feito aí o nosso agradecimento. E queria pedir ao professor Ronald e a professora Cléia para fazer a avaliação aqui ao vivo, né? Porque a gente tem feito nesse formato para poupar esforços aí, já... Fica bom, né? Eita, cara, é agora, tenho vergonha de dizer assim. Não, eu vou dizer então. Pode ser, Ana? Claro. Não, eu, por coerência, né, eu gostei muito do teu trabalho, elogiei bastante. Acho que, em boa hora, né, o professor Ronald, com um olhar bem cirúrgico, visualizou pontos que eu, de fato, confesso não ter visualizado. Um deles, inclusive, é essencial, não é, professor? A questão do delineamento da pesquisa, né, da maneira como aparece, quer dizer, isso vai ser super necessário mesmo, um ajustinho técnico ali, né, que ou ela é experimental, ou ela é exploratória, enfim, isso precisa ajustar. E agradeço até você ter trazido à tona, né, porque vai enriquecendo o trabalho, enfim. De minha parte, eu considero o trabalho aprovado, entendeu? Eu não tenho dúvidas sobre isso, não. Acho que já que se abriu para a gente colocar a questão aqui, né, já compartilhando, né, eu acho que sim. O que tem a ser ajustado são as coisas próprias de um trabalho exaustivo desse porte, né? Imagina você fazer uma pesquisa de campo de 2 anos nessa natureza. Eu até me pergunto, viu, Carol, o quanto você deve ter tido mesmo um cansaço psíquico, não só físico, né? Porque isso tudo é muito pesado, é muito pesado. Mas isso, enfim, isso aliado ao trabalho acadêmico, técnico, redacional, estrutural, depois o trabalho do professor orientador de corrigir, com tantos outros orientando juntos ao mesmo tempo. Então, é inevitável, né? Vai escapulir coisas mesmo. E precisam justamente isso, né? A banca entra e olha, cada um conforme consegue para contribuir. O bom é isso. Eu gosto mais das coisas assim, dialogadas e ficam bem, né? Ficam bem. Então, por mim, considero aprovado, tá? Parabéns a Carol. Obrigada. Bom, eu acho que, sei lá, semana que vem eu dou meu parecer. Eu acho que você está aprovadíssima, Carol, tá? Eu acho que sua dissertação cumpre, né, todas as exigências, né, que se espera de uma dissertação de mestrado. E, logicamente, como a senhora falou, né, algumas coisas escapolem, né? E aí eu acho que você tem 2 meses para entregar a versão final, né? E aí esses 2 meses e aí que você pode lapidar, né? Que escapuliu, Sim. fazer essa revisão do português, né? Mas por mim também está aprovadíssima.
Isto. Obrigada. Apesar de reclamar da festa, eu gostei da festa, você está aprovado. Vai ser convidado de novo, não, Ana? Tem tem deixa que será garantir, né? convidada. Eu nem Tem que conheço o garantir, professor Ronald, mas, enfim, professor, eu Já acho que gostou você vai dele, ser né, convidado Cleia? todas as vezes, viu? É verdade. tem que garantir o próximo convite. Mas tá bom. De minha parte, ô Carol e Ana, vocês aí, um grande abraço meu. Eu sou muito entusiasmada com pesquisa. Enfim, gosto de ser professora e fico feliz por isso. Prazer mesmo em conhecer vocês. Até porque a gente fica aqui nessa serra, a gente se sente às vezes um bocadinho sozinho, sabe? Fala, epa, vamos encontrar outros. Ai, que Mas bom. é, Obrigada. Alguém está pedindo para não esquecer a foto aqui. Ó, Não, Você, as meninas da foto. Vamos você dar um quer sorriso falar de alguma todo mundo? coisa, Carol, antes da gente oficialmente terminar? Não, só queria agradecer, como eu já agradeci a professora Cléia, a senhora é uma fofa, desculpa o termo mais coloquial. O Ronald também é um fofo, um querido. Muito obrigada, Ana. Estou emocionada. Finalmente. Agora é encerrar o ciclo lá também. Eu acho que já deu para mim. Estou muito cansada. é verdade. Muito cansada. E muito agradecida. Muito obrigada, gente. Vamos tirar uma fotinha? Vamos. Tem que abrir a câmera? Ah, eu sou Abram tímido. os Quem puder, câmeras aí. quem puder, Oh, agora eu vou conhecer o Levica, olha aí. Ah, eu sou tímido demais, então não gosto de foto, não. Gabi, você Mas tira? nós já conhecemos você, Cleia, de outras bancas. Você tira, Gabi? Oh. Pois é, professora Cleia, beijo. Estava na minha Olha mão. só! Oi! Tudo bom a vocês? Tia, Levica é Tudo bonito. Esse Levica é bem bonito, olha aí. Agora que abriu aí a câmera, muito Mas bonito. tomara então que o Rony não abra a câmera dele, para não ficar feio. Ei, Sorriam, é de novo, mais Vai, uma, para não Rony, errar. a implicância. Foi? É porque toda vez que eu vou tirar foto, alguém comenta e aparece. Ah, tá, vai. Parou de comentar. Vamos lá. Obrigada, meninas. Adorei Obrigada. a cara da Gabriela Braz na hora da foto. Não, ela é super, Ela viu? sabe. Valeu. Obrigada, Tchau, Ronald. gente. Obrigada, Muito Tchau, Cléia. obrigada. gente. Um Tchau, abraço para Carol. vocês. Obrigada, Ana. Prazer. Obrigada, Beijo, Mônica. Beijão. Tchau, tchau. Carol, mandei o parecer pela Ana. Tchau, tchau. Obrigada, Cléia. Tchau, Tchau. Ana. Tchau.